Tudo bem, Pedrinho? Tudo bem? Prazer. Prazer, galera do canal Arquibancada Futebol Clube, aqui o Gol de Placa é seu. Estamos aqui na BRA Esportes, espaço esportivo e muito bacana do Bruno Otávio, ex-jogador do Corinthians e de outros clubes. Estou com o Pedrinho, que fez parte da base do Corinthians, do Palmeiras. Pedrinho, por favor, conte um pouco da sua história na base desses clubes importantes do Brasil. Tá. Minha história com futebol não é diferente de toda criança, né, que é ser jogador de futebol profissional. Né. Comecei na escolinha de futebol do Palmeiras com 4 anos de idade, com 5 anos acabei me federando pelo Palmeiras. Durante essa trajetória aí, jogando pelo Palmeiras no alto rendimento, foram 8 anos. Joguei pelo Palmeiras, depois fui para o Corinthians. No Corinthians joguei futebol de salão e campo também. Com 10 anos de idade, a gente disputou o Mundial nos Estados Unidos, nós somos campeão mundial. Depois do Corinthians eu fui para a Eurosport, aí da Eurosport fui para o Juventus, rodei para o GM, Ipiranga, bastante clube. E foi uma trajetória assim, um sonho que a gente sempre tenta alcançar com objetivos claros, né, que é ser jogador profissional. E aí a minha base foi formada no futsal, e só que com 13 anos eu tive que decidir entre ficar no futebol de salão ou no futebol de campo. E eu optei pelo futebol de salão porque eu queria ser jogador de futebol, né? Não queria ter a vida de um jogador de futebol. E todo mundo sabe que para ser um jogador de profissional, no campo é muito mais difícil do que o futsal. Por mais que hoje o futsal ele está mais visto do que antigamente. E aí eu joguei até o juvenil, que hoje é o sub-20, né? Joguei até meu 3º ano de juvenil e parei no tênis clube. E aí nós tivemos o nascimento da minha irmã, e é onde eu tive uma conversa com os meus pais. Na época eu tinha de 21 para 22 anos, e aí uma conversa com a minha mãe, e ela falou assim, ou você procura um clube onde te pague, ou você começa a trabalhar, né? E eu tinha esse sonho de ser jogador de futebol, e eu falei assim, não vou começar a trabalhar, né, em escritório, enfim, não que o jogador de futebol não seja uma profissão, um trabalho. Mas aí eu continuei ainda no tênis clube, e aí quando chegou no final de 2006, onde eu tive que decidir realmente o que fazer da minha vida, e aí eu tive que largar o futebol para poder trabalhar e ajudar dentro de casa. Não que os meus pais, né, não dessem condições de vida pra gente, mas para melhorar, porque tinha mais uma boca em casa, então a gente tinha que ajudar. E aí eu acabei largando o futebol, fiquei totalmente decepcionado, porque foram praticamente aí 18 anos deixado de lado para começar uma nova carreira. E aí eu comecei a trabalhar numa lanchonete, e aí depois fui trabalhar no banco, loja de informática, e aí depois fui trabalhar numa multinacional, na Decathlon, onde cuidava dos esportes coletivos, e onde o futebol retornou na minha vida, né, indiretamente. E aí cursei educação física. Em 2016 eu saí do escritório da Decathlon e comecei a trabalhar com futebol novamente. Perfeito os seus detalhes, os detalhes que você coloca à mesa, né? Que você coloca a dificuldade de ser jogador de futebol profissional no Brasil. Não é fácil, a gente sabe. Jogador de futebol não é uma máquina, não é perfeito, tem família, tem problemas, tem namorada, enfim, envolve muitas coisas. Sim. O seu sonho de ser jogador de futebol meio que ficou parado. Isso, ficou para trás. E aí quando eu decidi fazer educação física para voltar a trabalhar com futebol, e aí em 2016 comecei a trabalhar em escolinha de futebol, comecei a dar aula, que é totalmente diferente, né? Sim. Por mais que a prática, que eu tinha a prática do futebol, mas a vivência como ensinar o futebol é totalmente diferente. Então eu comecei a trabalhar com futebol, e aí trabalhava na escolinha na Life, que eu estou até hoje, passei pelo Olímpia, e aí em 2019, onde eu tive o convite para ser treinador do futsal do Juventus da Moca, e aí onde eu atingi um objetivo que eu tinha aqui como ser treinador. Fui treinador durante o ano de 2019, e aí em 2020, infelizmente, teve a pandemia, e aí pararam os campeonatos e tudo mais. Quando foi em 2021, eu entrei na FF, onde eu estou hoje, que eu dou aula de funcional para jogadores de futebol, e aí eu estou aí até hoje. Pedrinho, fale um pouco sobre a diferença do futsal, futebol de salão, para o futebol de campo, praticado
pela maioria das pessoas no Brasil? Hoje o futsal ele é primordial para quem quer ser um jogador de futebol completo. Tanto que no meu TCC da faculdade foi em relação a isso, que foi a formação do jogador de futebol, a transição do futsal para o futebol de campo. Então hoje vou falar do futebol brasileiro, hoje os nossos craques ídolos, a maioria passou pelo futsal. Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Alex, Adriano, enfim. Ricardinho atualmente no Sport TV. Exatamente, o porquê do futsal. Porque o futsal, ele te dá uma dinâmica de jogo muito mais rápida. A criança toca muito mais na bola, a criança ela tem mais tomada de decisão do que provavelmente no campo. Então se você pegar uma criança hoje de 10 anos que joga futsal e a mesma criança jogar um futebol de campo, no futsal ela vai encostar na bola aí no mínimo 15, 20 vezes. Se você colocar ela no futebol de campo, se ela encostar 5, 6, é muito. Então por isso que é importante para a formação do atleta, para a formação do jogador de futebol, ela tem que passar, ao meu ver, ela tem que passar pelo futebol de salão. Perfeito, Pedrinho. Antes de fazer a última pergunta para ele, Pedrinho, eu quero falar com você, espectador do canal Arquibancada Futebol Clube. Não esqueça de tocar o sininho, se inscrever, tocar o sininho e ver essa entrevista dada por Pedrinho, que já teve passagem pelo futebol de base de Palmeiras e Corinthians e também sabe muito sobre futebol de salão, futsal. Sim. Correto, Pedrinho? Correto. Então, galera, não esqueça de tocar o sininho, se inscrever e ver esse vídeo e curtir. Agora, Pedrinho, eu quero saber o seguinte, vem aí a final da Copa do Mundo de futsal. Sim. Quero saber o seu palpite para o jogo de domingo. Eu sei que hoje é sexta-feira, nós estamos gravando uma sexta-feira, à noite, mas qual o seu prognóstico? O que você imagina? Como será esse jogo? O Brasil é favorito ou a Argentina está acima do Brasil? Eu não consigo dizer para quem é o favorito, né? Obviamente que a gente vai torcer para o Brasil, mas vai ser um jogo muito disputado. É um clássico entre Brasil e Argentina em qualquer modalidade, é clássico. Vai ser um jogo bastante acirrado, mas eu acredito que o Brasil ele vai sair com o hexacampeonato, então eu acredito que o Brasil vai ser favorito sim nesse jogo. Tomara que o Pedrinho tenha razão. Lembrando que a final da Copa do Mundo de futsal será disputada no próximo domingo, dia 6 de outubro, ao meio-dia, com transmissão da Globo e Sport TV. Galera, ficamos por aqui. Muito obrigado, Pedrinho. Eu agradeço. Valeu pela entrevista. Arquibancada Futebol Clube, aqui o gol de placa é seu. Fui. Valeu.